Hoje eu vou platinar o grandioso God of War 3, só que a versão remasterizada para o PlayStation 4. E esse jogo é uma obra-prima, né? Acho que dispensa apresentações. Sem enrolação, vamos pro que interessa. Para a platina são necessários 35 troféus, onde a gente vai precisar pegar alguns coletáveis, aumentar a vida e a magia no máximo, fazer uns desafios difíceis para um baralho, zerar no modo titã e algumas atividades específicas, como fazer aquele famoso minigame com Afrodite. A gente começa o jogo no meio do caos, todo mundo se matando na guerra. É uma continuação direta de God of War 2, então Kratos já tá loucão querendo a cabeça de Zeus. Zeus, o teu filho voltou. Eu já chego arrebentando geral e nos primeiros minutos, logo quando Poseidon aparece, percebo que vai ser sofrido esse modo. Isso que é a parte mais fácil dessa boss fight. Depois de passar dessa primeira parte, e assim que seguro um desses bichos aqui, rasgo ele no meio, aparece nosso primeiro troféuzinho. Poseidon dá as caras de novo, mas agora em formato de caranguejo. E meu amigo, que partezinha mais chata. Era só 2 hits pra mim já ir pra vala. Assim que finalmente passo dali, a gente entra então dentro da Gaia. E logo depois de sair dela, Poseidon aparece, mas agora na forma final dele. Aqui eu basicamente bati nas patas dele, aí bati nessa forma humanoide esquisita dele, aí eu bati de novo nas patas dele até ele cansar, e aí eu dou um socão junto com a Gaia, onde a gente voa na montanha para eu finalizar ele. Assim que ele foi pra vala, pinga mais um troféuzinho. Kratos finalmente chega onde Zeus tá, mas assim que ele joga um raiozinho, Kratos cai do penhasco. A Gaia até podia ajudar ele, mas a véia é muito gananciosa. Kratos cai num lago onde as almas sugam tudo dele. Coitado, sobrou nada. Athena dá uma palestrinha pra nós e daí a gente vai atrás do deus do submundo, Hades. Só que antes a gente vai precisar de um arco de fogo pra queimar umas raízes. E o arco tá com o velho loucão das ideias. Provavelmente por isso que Kratos mata ele. Assim que a gente pega então um arco, aparece um troféuzinho. E a gente consegue então queimar essas raízes para poder entrar no Palácio de Hades. Só que antes tem um desafio chato pra dedéu. É um desafio com 3 fases. A primeira e a segunda foram bem fáceis, mas a terceira tá maluco. Primeiro vem uma medusa e uns morcegos. E mano, esses morcegos, tenho raiva só de pensar neles. Aí depois que tu consegue matar a medusa, que é ligeiramente tranquilo, vem 2 desses touros e mais um monte de morcego para melhorar. Minha estratégia foi basicamente deixar a medusa viva e matar primeiro os morcegos. Aí depois, repelindo o poder dela, eu mato o touro. Aí assim que arranco a cabeça dela, eu congelo o resto dos bichos e consigo matar geral bem rapidinho. Esse desafio me deu bastante orbes vermelhos. E assim que eu upo o primeiro nível das nossas lâminas, pinga outro troféuzinho. Não muito distante dali, depois de resolver uns puzzles, eu abro essa porta e pipoca outro troféu por achar esse esconderijo cheio dessas mãos aí do diabo. Agora que finalmente consigo queimar esses galhos pra entrar na casa de Hades, só que antes eu tenho que dar um jeito nesses cachorrinhos aqui. De cara eu já me caguei nas calças, achando que ia ser bem difícil. Mas foi bem de boa, deu pra passar de primeira. Já dentro do Palácio de Hades, eu consigo outro troféuzinho por queimar 100 inimigos com o arco. Aí logo depois que consigo terminar esse outro puzzle dessa estátua, Kratos joga o caixão da esposa do Hades no meio da estátua dele pra fazer uma entrada. O bicho era meio doente das ideias, na moral. Entrando no buraco, a gente chega então no homem. Essa é particularmente minha boss fight favorita do jogo. A atmosfera, a trilha sonora e o visual dele eu acho muito foda. Aqui eu basicamente sentei a porrada nele e tentei desviar o máximo dessas correntes. Não tem muito mistério a batalha. Aí depois que eu humilho o coitado e roubo as correntes dele, pinga o troféu por matar Hades.
Mas essa luta tem um plot twist. O bichão ainda me consegue voltar todo fudido e arrebentado pra gente matar ele de novo. Só que dessa vez Kratos rouba a alma dele, aí ele vai pro saco de vez. Depois de matar Hades, a gente chega nessa parte aqui onde eu deveria usar a magia das lâminas do Hades. Só que em vez disso eu já aproveito e faço o troféu em que precisa fazer um combo de 1000 hits. Pensa num bagulho chato, fiquei uns 5 minutos só puxando essas almas. Um pouco mais adiante, pinga outro troféu por cobrir Kratos com 500 balde de sangue dos inimigos. Eu acho que esse troféu aparece naturalmente para todo mundo. Agora que Kratos tem a alma de um deus, após ter roubado a de Hades, ele consegue passar nesse portal aqui. E a gente vai atrás desse merdinha, o Hélios, deus do sol. Mas antes disso, a gente dá uma mãozinha para Gaia. E depois de arrancar a mão dela, pinga outro troféu. Depois de Hélios levar um tapa desse titã igual um mosquito e ser jogado lá no canto, a gente vai atrás dele para terminar o serviço. Kratos carinhosamente conversa com o nosso humano e da forma mais gentil possível ele arranca a cabeça dele. Com isso a gente também ganha um troféu por matar Hélios. Depois de voar igual um psicopata aqui pra cima e chegar nas cavernas, a gente conhece então Hermes, e que maluco chato. Dá vontade de matar ele logo nos primeiros segundos de conversa. Ainda mais com essa dublagem maravilhosa. Tens matado familiares ultimamente? Ah, é verdade. Vais matar o teu pai. Zeus. A gente sobe mais um pouquinho de novo, até que encontramos o Chateauneuf aqui. E temos uma pequena perseguiçãozinha, mas como sempre, nada para nosso humano Kratos. E agora a gente pode finalmente brincar um pouquinho com ele. Essa brincadeira não dura muito e logo Kratos pega carinhosamente a bota dele emprestada. E junto com isso um troféuzinho por eliminar Hermes. Um dos conceitos que acho muito foda nesse jogo é de sempre que morre um deus, acontece algo muito ruim no mundo. Como quando a gente mata Poseidon e os mares ficam loucões, quando a gente mata Hélios e some o sol, e agora com Hermes, que solta uma espécie de praga para a humanidade. Depois de tocar umas musiquinhas aqui, a gente finalmente conhece nosso querido meio-irmão Hércules. O cara é muito gente fina, tanto que ele manda uns soldados pra gente brincar. E aí eu já aproveito e começo a cegar todos eles até que pipoca um troféu por cegar 100 inimigos com a cabeça do Hélios. Eu acabo com todos os bichos e chega a vez do Hércules. E a minha estratégia foi basicamente ficar um pouco distante dele e usar o quadrado, triângulo. Aí assim que a gente arranca toda a armadura dele, Kratos pega carinhosamente prestado as armas dele também. Depois de Kratos acariciar de leve o rosto do seu irmão, ganhamos mais um troféu por matar Hércules. Na minha opinião, essa arma nova é a mais forte do jogo. Ela é um pouco mais lenta que as outras, mas acaba compensando por ter mais dano. Chegando nessa área aqui, aproveito que tem um spawn infinito de cachorro e faço o troféu de dar 50 chutes nos cães. Um pouco mais adiante, chegamos na Afrodite. E assim que eu aceito a proposta dela e concluo esse minigame de brincadeiras gostosas, pinga outro troféuzinho por entreter a Afrodite. Afrodite mostra o caminho para falarmos com o marido corno dela, que é esse cara lindão aqui. Ele manda a gente pegar uma pedra para construir outra arma poderosa. No caminho de achar a pedra, eu consigo outro troféu por estripar 3 desses generais centauros. Esse é um dos troféus perdíveis do jogo. Logo depois de sofrer um pouquinho para matar essas 2 quimeras malditas, a gente ganha outro troféu por abrir as portas do Tisífone. E chegamos então no Tártaro, lugar onde lutamos com Cronos, o avô de Kratos. Outra luta que é muito foda, a dimensão dela é absurda. Mas, como sempre, nada que fica na frente de Kratos sai com vida. E assim que a gente faz nosso vovozinho sofrer um pouco, acabamos com a dor dele da forma mais brutal possível. E pinga outro troféuzinho por matar Cronos. Voltamos no cornão de novo e damos uma lição nele por tentar enganar a gente. E agora que estamos praticamente na finaleira do jogo, eu consigo alguns troféuzinhos relacionados a coletáveis.
Esse aqui por coletar todos os despojos dos deuses. Esse outro por coletar todas as penas de Fênix e aumentar no máximo a barra de magia. Outro por coletar todos os olhos de Górgona e aumentar a barra de vida no máximo. E esse também por coletar todos os chifres de Minotauro e aumentar essa barra amarela dos itens no máximo. Finalizo esse puzzle do Jardim da Era e após sair dele, pinga outro troféu. Depois disso a gente vai de novo então para as cavernas e aqui que mora a parte mais difícil do jogo na minha opinião, que é enfrentar esse Siri de gelo aqui. Eu praticamente não podia errar em nada. Qualquer mínimo erro já custava mais da metade da vida. Para ajudar, ainda tinha uns filhotes desse Siri enchendo o saco. Minha estratégia foi deixar os braços congelados quase destruídos dos dois lados, ao invés de destruir primeiro um lado completo, já que sempre que tu quebra um lado por completo, ele fica mais agressivo depois que ele volta. Ao menos é o que me pareceu, e assim foi muito mais fácil de matar ele. Depois de matar ele e conseguir esse espinho de gelo, ganhamos outro troféuzinho. Aproveito que eu consegui um monte de orbes vermelhos e eu upo as lâminas do Hades no máximo. E aí eu invoco todas as almas dela para conseguir outro troféu. Chegamos agora no labirinto, outra parte que é bem complicada e difícil, porque tem um troféu que tu precisa passar dela sem morrer ou falhar. Pensa num bicho cagado para passar disso. Tanto que logo no início já quase morri. Minha estratégia foi jogar o mais seguro possível. E também tu pode salvar o jogo. Aí caso tu morra, é só tu fechar e carregar o save de novo, que o troféu ainda vai contabilizar. Na metade do trajeto do labirinto, a gente acha e salva Pandora e pinga outro troféu. Chego então no finalzinho do labirinto e também a parte mais difícil dele, tanto que eu fiquei só com uma raspa de vida, mas deu tudo certo. E assim que a gente sobe nesse elevador, pinga outro troféuzinho por finalizar o desafio. Com quase tudo já upado no máximo, faltando só mais a cabeça de Hélios e a bota de Hermes, upo então elas e ganhamos outro troféuzinho por upar todas as armas no máximo. Kratos desce de novo lá nesses 3 juízes para fazer eles soltarem as correntes. Só que antes tem um maldito cachorrão que, meu chapéu, pensa num bicho difícil. E para melhorar, depois que tu arranca 2 das 3 cabeças dele, nasce 2 desses bichos chifrudos aqui. De longe os inimigos mais chatos do jogo. Aqui eu meti o foda-se, soltei um monte de magia, usei o modo fúria, até que eu consigo matar o cachorrão antes dos chifrudos. Aí eu só agarrei eles com o bolinha e foi pro saco. Arrebento então todas as correntes dos juízes e ganhamos outro troféu. Voltamos lá pra cima no topo do Monte Olimpo e Kratos puxa pra cima essa estrutura até destruir tudo. E finalmente aparece o boss final, Zeus. Solta a rapariga, Zeus! Eu já sabia que essa luta ia ser uma carniça completa, e na primeira fase eu morri muito até pegar o jeito. Para passar, basicamente eu usei só o parry e as mãos de leão que dão mais dano. Na segunda fase minha estratégia foi praticamente a mesma, só que em vez dos punhos de leão eu usei a garra de choque, por serem mais ágeis. Gaia então aparece e a gente vai lutar então dentro do coração dela. Eu tinha certeza que essa parte ia ser a mais difícil, mas por incrível que pareça, eu passei de primeira. E numa só espetada a gente consegue matar Zeus e Gaia juntos. Mas Zeus, na verdade, não tinha morrido 100%. Ele volta numa forma de fantasma gigante, mas logo Kratos consegue dar um jeito nele também. E assim conseguimos mais alguns troféus. Esse de matar Zeus, esse de zerar o jogo no modo Titã, e esse outro por concluir o game. Restava agora só mais um troféu, o de concluir os desafios do Olimpo. Pensa nos desafios difíceis, principalmente esse Elo Matador. Na moral, fiquei mais de meia hora só nesse desafio, mas nada que um pouco de persistência e aprendizado não resolva. E assim ganho o troféu por finalizar todos os desafios do Olimpo e junto nossa maravilhosa platina.
É isso então, gurizada. Mesmo tendo uns momentos um pouco sofrido, essa platina não deixa de ser maravilhosa. Pra mim é 10/10 fácil. Então não se esqueçam de se inscrever, dar o like e comenta aí qualquer coisa. Valeu!